Bom, e agora a gente vai falar sobre a fibra muscular esquelética. Então, nós vamos estudar a partir de agora a estrutura da fibra muscular esquelética. Como eu disse para vocês, a fibra muscular, ela é a menor unidade do músculo, né? Então, eu tenho o músculo, eu tenho o feixe de fibras, que é um conjunto de fibras, e eu tenho uma fibra muscular, que seria cada cordãozinho vermelho desse. E aí, para conseguir entender todas as reações bioquímicas que ocorrem no interior da célula muscular, a gente precisa conhecer essa estrutura e a responsabilidade de cada componente da estrutura da fibra muscular para conseguir compreender o quanto isso é importante na qualidade da carne. Então, a fibra muscular esquelética, ela é a unidade estrutural do tecido muscular. Então, o músculo, ele nada mais é do que muitas fibras unidas, né? Então, muitas fibras musculares unidas formam os feixes de fibras, que um conjunto de feixes de fibras formam o músculo. Então, as fibras musculares, elas são formadas principalmente por miofibrilas, que por sua vez são formadas por miofilamentos. Então, a gente tem miofilamentos de proteínas que formam as miofibrilas, que consequentemente formam as fibras musculares. Esses miofilamentos, eles são principalmente as proteínas actina e miosina. Aqui nessa outra foto, a gente tem a estrutura da fibra muscular. Então, aqui eu tenho a fibra muscular e essa estrutura aqui, saindo para fora da fibra muscular, seria a miofibrila, que é composta por miofilamentos de actina e miosina. Bom, a fibra muscular, ela é longa, cilíndrica e multinucleada, né? Então, ela possui bastante núcleo, ela possui vários núcleos ao longo da fibra, e esses núcleos da fibra muscular, eles são periféricos, ou seja, eles estão sempre nas zonas adjacentes ao músculo. Possui um diâmetro de 10 a 100 micrômetros e comprimento de centenas de centímetros, sendo que esse comprimento vai depender principalmente do tamanho do músculo. Na fibra muscular vão estar presentes os vasos sanguíneos, que vão ser, os vasos sanguíneos, eles vão ser responsáveis por fazer o suprimento contínuo de oxigênio e nutrientes para o interior da fibra muscular, as proteínas sarcoplasmáticas, as miofibrilas, o retículo sarcoplasmático e os túbulos T. Então, todas essas estruturas aqui fazem parte da composição da fibra muscular. E quando a gente fala de anatomia de fibra muscular esquelética, né, existem algumas características que são peculiares em relação à carne. E por conta disso, eles recebem nomes especiais. Na verdade, a palavra cito, ela vem do grego célula, né, significa célula. E aí, a gente tem também do grego a palavra sarco, que significa carne. Então, dentro da anatomia da fibra muscular esquelética de animais, de carnes, foi substituído os termos cito para os termos sarco. Então, a membrana citoplasmática, que é a membrana da nossa célula normal, de uma pessoa, um ser vivo, né, um ser humano. No caso da proteína, no caso da fibra muscular de um animal, de uma carne, ele é substituído por sarcolema. O citoplasma se configura em sarcoplasma, mitocôndrias em sarcossomas, retículo endoplasmático e retículo sarcoplasmático. Então, percebam que existe essa diferença de nomenclaturas de quando a gente fala de uma pessoa, de um ser humano, para quando a gente fala de um animal, que depois a gente vai ter a carne. Então, existe essa diferença em relação à nomenclatura. Porém, em termos de atividade biológica, ou seja, das funções exercidas dentro do organismo de cada uma dessas estruturas da célula e da fibra muscular, não tem diferença em relação à ação biológica delas para um organismo humano de um organismo animal, tá? Mas em termos de nomenclatura, existe essa diferença pelo fato de cito vir do grego célula e sarco vir do grego carne. E aqui eu trouxe para vocês essa figura que representa essas estruturas que eu comentei para vocês no slide anterior. Então, aqui a gente tem uma figura de uma fibra muscular, uma figura aberta, né, onde a gente consegue ver os principais componentes. Então, a gente tem aqui o sarcolema, que seria a membrana citoplasmática. A gente tem os túbulos T, né, ou túbulos transversos também, que são a mesma coisa. A gente vai estudar daqui a pouco já o que é isso.
A gente tem o retículo sarcoplasmático, que seria tipo essa teia de aranha que tem aqui ao longo de toda a fibra, estão vendo? Esse é o retículo sarcoplasmático. A miofibrila, né, que vai ser os miofilamentos de actina e miosina. O sarcoplasma, que seria toda essa dispersão aqui da fibra muscular entre as miofibrilas. Esse sarcoplasma aqui, ele é a mesma coisa do citoplasma celular. E aqui seria a abertura dos túbulos T no sarcolema. A gente vai entender por que tem essas aberturas ao longo do sarcolema nos próximos slides. E aqui a gente também tem mais duas representações ilustrativas do fragmento da fibra muscular, a visão longitudinal e a visão transversal. Então, a gente tem os vasos sanguíneos que vão recobrir toda a fibra e esses vasos sanguíneos que vão interiorizar o oxigênio e os nutrientes para que ocorra todas as funções biológicas de todas essas estruturas da anatomia da fibra muscular. E o sarcolema, que seria essa cobertura, digamos assim, né? A membrana citoplasmática, no caso. Esse seria o sarcolema. E olhando transversalmente, a gente consegue ver aqui o sarcoplasma, né? E as miofibrilas, que seriam aqui esses filamentos aqui, esses miofilamentos, que são as proteínas da carne. Então, a gente vai começar falando sobre o sarcolema. Então, como eu já havia dito, ele é a membrana citoplasmática e ele vai envolver toda a fibra. Dentre as funções biológicas do sarcolema, a gente destaca a função dele como barreira seletiva, porque o sarcolema, ele é uma membrana que vai envolver toda a fibra. Então, tudo que entra ou que sai da fibra muscular, ele precisa passar pelo sarcolema. Então, é ele quem vai regular o transporte de íons para dentro da célula e para fora da célula. Então, ele funciona como essa barreira seletiva. Ele que deixa entrar e ele que libera para o exterior da fibra muscular, tá? É a função também do sarcolema transmitir o potencial de ação gerado por um nervo motor. É esse potencial de ação aqui que estimula a ocorrência da contração muscular. Então, o primeiro contato que o músculo tem com o estímulo de contração muscular ocorre através do sarcolema, né, gerado pelo potencial de ação que vai ser causado principalmente pela parte nervomotor do organismo do animal. Ela possui uma elasticidade, porque o processo de contração e relaxamento muscular, ele vai diminuir e aumentar de tamanho, né? Então, por conta disso, o sarcolema, ele precisa suportar esse processo de elasticidade da contração. E ele possui ao longo de toda a fibra o que a gente chama de invaginações, que ele vai se adentrando ao interior da fibra muscular, que é o que a gente chama de túbulo T. Então, o túbulo T nada mais é do que essas invaginações de sarcolema ao longo da fibra. E a principal responsabilidade, a principal função do túbulo T é a interioração desse estímulo nervoso aqui na fibra muscular. Porque como o sarcolema ele é sempre ao redor da fibra, o túbulo T ele forma essas invaginações ao longo da fibra de maneira a melhorar a uniformização e a interiorização desse estímulo nervoso dentro da fibra muscular. Então, aqui nessas figuras a gente consegue perceber melhor essa estrutura. Então, aqui, essa parte amarelada da figura seria o sarcolema, que é a membrana que envolve toda a fibra. E percebam que ao longo da fibra, ó, vem vindo aqui a fibra, uma invaginação. Ou que, novamente, o sarcolema recobrindo a fibra, outra invaginação. E aí, assim, sucessivamente. E ele vai possuindo essas invaginações, o sarcolema possui essas invaginações ao longo da fibra muscular. Essas invaginações são os túbulos T. Então, o que é a função desse túbulo T? Como ele essa estrutura que representa uma parte do sarcolema e o estímulo nervoso ele vem através do sarcolema, isso faz com que a propagação do estímulo nervoso se interiorize melhor no interior da fibra muscular. Então, essa é a principal função do túbulo T. E aqui nessa outra figura, a gente tem o que a gente chama de junção mioneural, que é quando ocorre a junção entre o neurônio
hormônio motor que vai estimular a contração muscular no sarcolema. Então, aqui seria o sarcolema, né? Que no caso aqui ele tá assim desconfigurado porque tá ocorrendo a junção do neuromotor, a junção mioneural, e aqui seria os túbulos T, né? Então, quando o neuromotor vem e se liga aqui ao sarcolema para fazer o estímulo motor da contração muscular, e aí ocorre então o que a gente chama de junção mioneural. E aqui a gente tem ilustrações para conseguir entender mais ainda, ilustrar mais ainda como é o sarcolema e os túbulos T dentro do sarcolema. Então, como a gente falou, o túbulo T, eles são invaginações que dos sarcolemas que atravessam a fibra muscular de maneira transversal. Então, aqui é aquela fotinha da fibra muscular. Aqui tem uma linha bem sutil, meio esbranqueadinha, que seria o túbulo T. E esses pontinhos pretos que indicam as aberturas desses túbulos T. E aí, olhando para dentro da célula, tipo como se não tivesse o sarcolema recobrindo, para dentro da fibra muscular, o túbulo T tá aqui, ó. E o túbulo T, ele sempre vai estar entre o retículo sarcoplasmático, as cisternas do retículo sarcoplasmático. Estão vendo aqui a estrutura? Lembra que eu falei para vocês que essa, parecendo uma teia de aranha ao redor da fibra, é o retículo sarcoplasmático? Então, o retículo sarcoplasmático, a cisterna dele, que é essa base aqui, ela sempre vai estar entre um túbulo T, que aqui essa região aumentada seria essa parte aqui. Essa parte amarelo mais claro é o túbulo T, e aqui essa parte amarelo mais escuro seria as cisternas do retículo sarcoplasmático. E aí aqui é o que a gente chama, que até tinha aqui essa foto aqui, a tríade, né, que é formada pelo túbulo T e pelas cisternas do retículo sarcoplasmático. E aqui abrindo ainda mais essa figura, né, para a gente conseguir visualizar o que tem no interior, interiorizando ela mais, o retículo sarcoplasmático, ele armazena o cálcio dentro dessas cisternas. O cálcio, a gente vai estudar mais para frente, que ele tem uma função muito importante de estimulação da contração muscular. Ele funciona como uma espécie de mensageiro da contração muscular. Então, aqui eu tenho o túbulo T. E aqui eu tenho, ao redor do túbulo T, né, entre os túbulos T, eu tenho o retículo sarcoplasmático nessa região aqui, que é onde ele armazena os cálcios, né? Então, o que acontece? Quando ocorre uma junção mioneural, né, ou seja, quando o neuromotor é inserido, quando uma placa motora é inserida no sarcolema, ele traz um estímulo nervoso. Então, ele vai liberar essa acetilcolina aqui para a fibra muscular, que vai fazer uma espécie de ativação da contração muscular. Então, aqui, entre o túbulo T e o retículo sarcoplasmático, eu tenho esses canais de cálcio que a gente fala, né? Então, eu tenho uma parte que ela é o receptor inserido no retículo sarcoplasmático e uma outra parte que é o receptor inserido na membrana do túbulo T. Quando o estímulo da contração muscular, ele chega na fibra, ele é propagado para o interior aqui através do túbulo T, e aí promove as aberturas do canal de cálcio, que seria uma liberação do cálcio, que seria tipo o corpo falando, olha, vai lá fazer a contração muscular, seria mais ou menos isso. Então, essa aqui é uma das principais estruturas e funções do túbulo T com o retículo sarcoplasmático. Bom, agora a gente vai falar sobre o sarcoplasma, que seria o citoplasma celular. Então, o sarcoplasma, ele é constituído por 75 a 85% de água, tá? Então, a maior parte do sarcoplasma é composto por água. E é justamente no sarcoplasma onde ocorrem todas as reações bioquímicas da célula. E nele também estão presentes, né, estão ali suspensos, praticamente todos os componentes necessários para o funcionamento adequado do músculo. Então, existem mais de 200 compostos presentes, que são, a gente tem as organelas, as miofibrilas, os grânulos de glicogênio, que são as reservas de energia, a gotícula de gordura, os pigmentos, os nutrientes, as enzimas e etc. Então, todas estão suspensas dentro do sarcoplasma. Como eu disse para vocês, o sarcoplasma seria, no caso,
essa parte mais vermelha, mais intensa aqui, que envolve toda a fibra muscular. Então, é como se toda essa estrutura de retículo, túbulo, miofibrila estivesse suspensa no sarcoplasma. E aí a gente tem as proteínas sarcoplasmáticas, que também a gente comentou um pouquinho no passado. Essas proteínas são chamadas de sarcoplasmáticas justamente por ficarem dispersas no sarcoplasma, tá? Então, elas correspondem a cerca de 30% das proteínas dos músculos. Muitas dessas proteínas, elas vão ser enzimas que vão participar ativamente do metabolismo celular, e a gente vai estudar elas também daqui a pouco. E as principais funções da proteína sarcoplasmática é a formação da cor, que é aquilo que a gente também já conversou em aulas passadas, devido à presença de mioglobina e hemoglobina. Então, a mioglobina e a hemoglobina, elas estão presentes no sarcoplasma. Então, é justamente essas duas proteínas, que são chamadas de proteínas sarcoplasmáticas devido a elas estarem dispersas no sarcoplasma, que formam a cor, né? Que aí a gente tem a intensidade de coloração vermelha de acordo com a quantidade de mioglobina e hemoglobina presente em cada músculo, que, como a gente também já falou, vai variar de acordo com a espécie animal, tá? Bom, em animais vivos, a hemoglobina ela corresponde a cerca de 90% da cor do músculo, ou seja, 90% da vermelhidão do músculo é conferida pela presença da hemoglobina. E somente 10% são referentes à mioglobina. Só que o que acontece, né? Essa hemoglobina, ela tá no sangue principalmente. E o que acontece quando a gente faz o abate do animal, né? A gente retira o sangue, faz a remoção do sangue do animal abatido. E com isso, a gente perde a maior parte da hemoglobina, sendo que fica remanescente, conferindo cor ali no músculo, apenas a mioglobina. Por isso que a intensidade de cor vermelha vai variar de acordo com animais que possuem mais ou menos mioglobina, sendo ela a principal responsável pela coloração da carne. Tanto a hemoglobina quanto a mioglobina, elas são hidrossolúveis e também possuem afinidade com o oxigênio. E a função fisiológica da hemoglobina é transportar o oxigênio. Como ela está presente no sangue, lembra que eu falei para vocês que os vasos sanguíneos são responsáveis por transportar ao longo do músculo oxigênio e nutrientes? Então, através da hemoglobina, que está presente no sangue, ocorre esse transporte de oxigênio para a célula muscular. E a mioglobina, que está presente lá no sarcoplasma, ela vai se ligar com essa hemoglobina e aí ela vai estocar esse oxigênio na molécula de mioglobina. Então, essa informação aqui ela é bastante importante para a gente entender algumas reações que vão ocorrer depois da morte do animal. A hemoglobina ela transporta o oxigênio, então o animal faz a respiração e esse oxigênio ele é transportado, que ele respirou, né? Ele é transportado pela hemoglobina para a célula muscular. E a mioglobina recebe esse oxigênio e estoca, de modo que fica lá essa mioglobina estocada para que o músculo consiga fazer todas as suas funções biológicas que precisa de oxigênio. A mioglobina ela possui maior afinidade com o oxigênio que a hemoglobina. E as reações com oxigênio e outros gases vão resultar em mudanças profundas na cor da carne. Vocês lembram que eu havia falado mostrado um slide para vocês onde tinha diferenças colorações de carne e que isso tinha a ver com a reação de oxidação da mioglobina com o oxigênio presente? Então, é justamente por conta dessa grande afinidade que a mioglobina tem com o oxigênio que vai promover essas reações e resultar nessas mudanças de coloração da carne. Bom, outra participação de muita importância das proteínas sarcoplasmáticas, além da mioglobina e da hemoglobina, como eu tinha dito para vocês, são as enzimas, tá? Essas enzimas elas vão ter também funções importantes no processo de transformação do músculo em carne. Então, essa participação dessas enzimas, que são principalmente o que a gente chama de calpaínas e seus inibidores, elas vão ser responsáveis principalmente pelo processo de amaciamento da carne. E elas estão presentes no sarcoplasma.
E aí a gente tem o núcleo, né, que também faz parte da estrutura da fibra muscular. Então, como a gente viu, o núcleo, ele possui uma localização periférica, né, nas zonas adjacentes, logo abaixo do sarcolemma, e o tecido muscular, ele é também uma estrutura multinucleada, né? Então possui vários núcleos ao longo da fibra. Essa parte aqui do tecido, o núcleo, né, é a mesma função que possui no organismo vivo. Ele tem ali algumas funções, principalmente em questões de armazenamento de material genético.